Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra online aqui do Centro Espírita Consolador. É sempre uma felicidade vê-los, recebê-los, estar com vocês mais um dia. E aí, como a gente sempre faz, né, nas nossas palestras, já vou te pedindo para deixar o teu like, vai lá, curte, compartilha, aproveita, se inscreve no nosso canal. Lá já tem todos os nossos vídeos disponíveis e sempre que você tiver com a sua marcação lá das notificações ativada, você já recebe a nossa notificação quando tem um vídeo novo. Então, corre lá, não esquece, tá bom? Aí a gente aproveita aqui e já fala também das nossas redes, né? O nosso Facebook, o nosso Instagram, Consolador JPA, o nosso site, que também tem todas as nossas atividades, você pode se informar por lá. E aqui o nosso canal do YouTube, que está sempre à disposição de vocês a qualquer hora, qualquer dia, durante toda a semana. Então aproveita, deixa teu like, curte e compartilha também. Não se esquece. E hoje a gente está, dessa palestra aproveitando o mês de Setembro Amarelo, um mês muito importante, que a gente também visa a prevenção contra o suicídio. Então, hoje a gente tem uma temática que vai chegar bem próximo e que vai nos auxiliar muito a pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Então, hoje a gente vai falar sobre os jovens. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente está recebendo aqui hoje com muita alegria a Isabela Falcão, lá do Centro Espírita 12 Apóstolos e também da Federação Espírita Paraibana. Seja muito bem-vinda, Isabela. Gratidão recebê-la. Obrigada, Manu. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Oh, muito bem. Então, como a gente sempre faz, né? A gente vai fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos. Então, que possamos, nesse momento, agradecer pela oportunidade de mais um dia e pedir a Jesus, o nosso amigo e mestre, que nos ilumine e nos guie, que possamos ter uma palestra com muitos esclarecimentos, que nos traga tranquilidade e esperança. Que assim seja. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Isabela e daqui a pouquinho eu volto, tá certo? Oi, gente, boa noite. Como a Manu falou, a gente vai estar conversando sobre uma fala que é de Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Parece para jovens, nós jovens, vocês jovens, mais jovens ainda, bem técnico assim, né? Falar em versículo, em evangelho, mas é bom a gente falar onde tá pra gente se contextualizar. E daí vamos puxar a história, né? Em que contexto Jesus estava falando isso? Estava pedindo que tivesse, né? Bom ânimo. E dizendo que ele venceu o mundo. E aí, isso tá no Evangelho de João, no capítulo 16, que é um momento bem difícil da trajetória do Evangelho, né? Da trajetória de Jesus, da cristandade, da gente. E que é quando Jesus está perto de ser crucificado. Aquele momento ali que ficou conhecido dessa conversa como a última ceia, a Santa Ceia, que a gente escuta muito falar, né? Tem muitas pinturas sobre, que é de fato um momento que Jesus teve, sabendo que já estava ali o trabalho dele encarnado aqui, já estava em termo, né? Já estava para finalizar, quando ele ia ser de fato crucificado, que ele pega para se juntar com os seus amigos, né? Como ele fala para seus apóstolos, né? Que chama-os de amigos. E é um momento de despedida, é um momento triste, pois despedida, e mais triste ainda, pois é um momento de alerta. Jesus, ele chama ali os apóstolos para dizer o que aconteceria com eles depois que Jesus saísse ali de cena, né? E os avisa ali que ele seria morto. Fala de outras formas. Então, é um tom bem triste da conversa. A gente começa a ler, eu acho que é a partir do 14, era o final do capítulo 13, início do capítulo 14,
que começa essa conversa. E aí, ela não só é importante porque por causa dessa fala, que é tão conhecida, do bom ânimo, mas é também quando Jesus vai avisar que viria o Consolador, né? Que ele chama de Paracleto, Paráclito. É ali que ele vai avisar que ele mesmo estaria indo embora, mas que no tempo certo estaria mandando o Consolador. E é nesse tom que ele vai falar que os apóstolos, eles seriam perseguidos, né? Os discípulos. Porque isso é importante para a gente também, pessoal, para a gente entender que quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala no Evangelho, é uma mensagem que ela é imortal, é universal, é atemporal. No sentido de quê? Que Jesus está falando com a gente. Jesus fala ali com os apóstolos, com os discípulos, com os personagens do Evangelho, aquele tempo, falando com a gente hoje. Né? Nós que estamos tentando ser discípulos, estamos tentando seguir Jesus. Então, é bem interessante, é bem importante a gente entender esse contexto. Isso para a juventude vai ser muito importante, mas para todas as idades. E, ao fim, é a última fala de Jesus antes dele ensinar o Pai Nosso. Ele vai falar isso. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês não vão ser aceitos basicamente onde vocês forem, pregando a palavra do Evangelho. Mas, né, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o bom ânimo, ele é importante pra gente porque a gente vê que é algo que tá rodeando ali toda a trajetória cristã dos que são de fatos que a gente chama de personalidades aí, né, do Evangelho. Esse bom ânimo não é uma alegria alienada de quem não sabe o que está acontecendo, mas sim uma alegria, uma coragem, uma resignação daquele que tem uma dimensão maior da vida. Então, sabe-se que está sofrendo, sabe-se que a terra é difícil, sabe-se que são as mais diversas situações que a gente passa, que só Deus sabe, né, o que a gente passa, os nossos sofrimentos íntimos também, mas que por ter essa dimensão maior da vida, esse ponto de vista amplo, de fato, do ponto de vista espiritual, da vida imortal da criatura que está aqui só por pouco tempo para aprender, para evoluir, para espiar, né, para se provar e depois voltar para a vida de verdade, que é a vida espiritual de nós que somos espíritos. Então, tendo essa perspectiva, se enfrenta aquele problema, aquele desafio de uma forma diferente. E aí que a gente vai ver, de fato, esse bom ânimo como sendo meio que uma base do espírito cristão, né? E para a gente, enquanto espíritas, mais importante ainda, enquanto cristianismo redivivo. Então, quando a gente fala em um Chico Xavier, para puxar mais de perto, que talvez vocês tenham visto, né? O filme de Chico. Eu não sei qual a faixa etária dos jovens que estão escutando aqui, né? Mas se não assistiram ainda ao filme de Chico, assistam. E saber de ler mesmo a história de Chico, a gente sabe que foi alguém que sofreu muito. Chico chegou a ser, né? A gente vê no filme cenas bem fortes dele sendo torturado mesmo pela madrasta e ser espetado na barriga e várias outras privações que Chico teve que passar. E aí, enquanto espírita, enquanto médio, o quão perseguido ele foi. E mesmo assim, ele não se deixava derrubar. Não que ele não se sentisse triste às vezes, até um pouco desanimado, mas ele tinha uma perspectiva maior que o fazia tentar contornar isso, esse sentimento. Então, se sentir um pouco desanimado, mas vai tentar se animar, vai tentar refletir sobre aquilo, vai sentir tristeza, mas não um desespero e não uma revolta. Então, vocês estão entendendo um pouco o que seria esse bom ânimo? É sempre uma fé, um entendimento
maior, uma confiança maior de tudo que a gente passa. Então a gente vê isso no espírito do Chico enquanto ele enfrentava. Podia estar passando pelas maiores adversidades, fazendo um trabalho gigante pelo espiritismo, sendo caluniado, mas persistindo, se resignando, não perdendo a fé e também, o que é muito importante, não se revoltando, né? Contra Deus, contra a vida e por aí vai. Então, é esse tipo de bom ânimo que a gente fala aqui. Não é uma alegria boba e não é a ausência de sentir a vida, de sentir tristeza quando as coisas acontecem, mas de ter um entendimento, uma fé, uma confiança, uma entrega. E aí a gente vai ver isso nos vários personagens do Evangelho. Se vocês já leram aí a série de romances, né, de Emmanuel, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, em todos eles, né, Ave Cristo, vai ter história aí de espíritos muito fortes, muito resignados de fato e que sofreram um bocado, né? E a gente poderia passar a noite dando exemplo. Lívia e há 2000 anos, Alcione em Renúncia, Célia em 50 anos depois. Então, foram espíritos que estavam ali numa penúria, né? Lutando, mas sabendo ali permanecer firmes. Porque uma coisa muito importante que Jesus vai falar pra gente, que em Boa Nova, no capítulo 8, chamado Bom Ânimo, capítulo, que ele vai falar para Bartolomeu que sobre a Boa Nova, né? Porque o Evangelho é uma Boa Nova. E aí ele vai dizer, já viu uma boa nova, uma boa notícia, não trazer alegria? Essa é um pouco da perspectiva que a gente tem que ter, né? De que a gente aqui tá possuidores aí de um grande tesouro. Com o Espiritismo, com o Kardec trouxe, com aí as psicografias da espiritualidade amiga, que deve ser um conforto, deve ser um bálsamo pra gente. E quando a gente fala nisso tudo, a gente fala em, de fato, acender uma centelha, acender uma chama a gente, né? De que o bom ânimo, ele meio que vai ser o combustível, né? Do cristão, do espírita. Porque a gente tá falando em ser luz, se iluminar, e a gente tá falando também desse ponto de vista. Kardec, ele vai trazer pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo chamado Ponto de Vista, num capítulo não, mas enfim, num tema lá que vai ser falado, que eu acho que é no capítulo 5, não lembro, mas tem lá o ponto de vista, que vai trazer pra gente exatamente a necessidade do espírito encarnado, ou do espírito em qualquer lugar, né? De adotar para si uma certa perspectiva de vida, de um certo ponto de vista. E aí é ver a vida material pela perspectiva espiritual, tomar saber as devidas proporções das coisas. Porque a partir do momento que a gente sabe o que é uma escola, que é passagem, a gente vê o que está aqui pela sua real dimensão. E aí não se desespera, porque tem certeza, tem fé, sabe o que significa estar encarnado. E o que é ser um espírito que está aí nessa jornada, né? Para melhorar, para evoluir. E aí a gente vai pensando nas dificuldades do dia como uma oportunidade de ser mais paciente, as dores do dia a dia como uma oportunidade de não se revoltar. A gente vai vendo oportunidades ali de sermos melhores, benevolentes, amorosos, porque a gente só pode de fato ter algo, dizer que tem algo, que edificou algo dentro de nós, a partir do momento que podemos colocar à prova, a partir do momento que vimos ali na teoria o que é ser benevolente, o que é ser abnegado, mas a gente de fato só vai poder colocar na prática essa abnegação, essa benevolência a partir do momento que a gente está numa situação de dificuldade, uma situação em que temos pouco e tudo está difícil, em que a gente vai ter que dar nosso melhor. Então é muito fácil ser generoso na abundância. Difícil é ser generoso quando
temos pouco. É fácil ser paciente quando tá tudo tranquilo, quando ninguém nos desafia, a vida é um mar de rosas, mas difícil ser paciente exatamente quando não tá assim. E aí esse ponto de vista, ele vai construir isso. É algo que eu escutei até lá nos Doze Apóstolos, uma vez numa palestra, e meu pai também falava aqui em casa que a gente tem que se ver mais como espírito e tratar o outro mais como espírito também, que é uma dificuldade nossa mesmo sendo espíritas, que é olhar o outro como um ser que está tentando aqui crescer, que está tentando, que está aí se redimindo perante a criação e que tem suas próprias dificuldades, e nós também. E aí nós vemos simplesmente como pessoas materialmente, né? Mas não enquanto espíritos. E aí, quando a gente vai ter essa noção, a gente vai ter mais coragem, vai ter mais resiliência para não se quebrar, e a gente vai seguindo. Mas tudo isso ele só começa a acontecer, esse bom ânimo, que parece um bom ânimo às vezes falado, né, da boca para fora, mas não é. E nesse mês de Setembro Amarelo é mais importante ainda, porque a gente fala de tem a perspectiva sempre orgânica, que precisamos de médico, precisamos de cuidados, né? Terapia, precisamos de uma série de cuidados e a depender do problema da situação orgânica, às vezes vamos precisar da ajuda de remédios, mas também vai ter o lado do espírito, né? Da nossa postura espiritual. E aí acender de fato essa luz, acender essa centelha do espírito perante a vida, de sermos melhores, mais bondosos e por aí vai, dessas virtudes, vai acontecer de fato com esse movimento aí da alma para Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito, psicografado por Chico, tá no capítulo 28 do livro A Vida Escreve. É um livro que é psicografado por Chico, e quem tá escrevendo, tá falando aí, ditando para Chico, é um espírito de Hilário Silva. Hilário vai trazer pra gente, nesses capítulos, muita coisa muito boa. Mas nesse capítulo 28, o título é O Ensino da Luz. Nesse capítulo, ele traz pra gente uma conversa de Jesus com Tadeu, e que era um dos apóstolos, né? E nessa conversa de Jesus com Tadeu, Tadeu pergunta para Jesus, basicamente, qual é o papel do discípulo no mundo para redenção das criaturas, algo assim. E aí Jesus ele vai dar, de fato, o ensino da luz. Ele vai contar uma história pra gente que serve muito para ilustrar pra gente qual deve ser o nosso papel e qual o papel daqueles que a gente falou, né? A gente citou, assim, de Chico, Alcione, Célia, próprio Jesus, de seres que, de fato, vieram nos iluminar. E, pelo seu exemplo, nos dá bom ânimo desse enfrentamento, dessa resignação, de como o cristão, como espírita deve ser no mundo. E aí Jesus conta uma história assim para Tadeu. Ele diz assim, olha, Tadeu, tem um... Prestem atenção aí para vocês pegarem, que ele tá fazendo quase uma parábola aí. Vai dizer assim, no meio de uma tempestade, tinham viajantes ali e estavam no meio de uma tempestade. Para sair dessa tempestade, né, eles vão procurar abrigo ali numa casa que se assemelha a um labirinto. Então eles estão ali numa tempestade, vão se abrigar dentro de uma casa que se assemelhava a um labirinto. Porque tinham medo uns dos outros, eles vão se escondendo nos cantos mais internos da casa, nos quartos da casa. E ficam ali. Quando chega a noite, essas pessoas, né, esses homens, eles vão procurar sair da casa. Sendo que eles não conseguem, porque lembra-se um labirinto, essa casa. E tava tudo escuro. E estavam em meio a uma tempestade. E aí eles não conseguiam sair e Jesus diz,
Então começam a entrar em pânico. Começa brados, gritos, crimes nas trevas. E eles não conseguem sair, estão lá brigando uns com os outros. E aí, nesse momento, um viajante que passava por ali, escutando os pedidos de socorro, em silêncio, acendeu uma luz, acendeu sua candeia e, em silêncio, passou por entre eles, por entre aquelas pessoas. E sem falar nada, sem precisar falar nada, enquanto ele passava por ali, esses homens puderam ver o que estavam fazendo, ver o caminho de saída e encontrar, né, esse caminho de saída sozinhos, encontrar seu caminho ali sozinhos. E aí Jesus acaba a história. Aí ele para, reflete e diz para Tadeu que esse seria o papel ali do discípulo do mundo. E aí é o que a gente percebe, de que é esse movimento de acender uma luz. Que é mais fácil a gente acender a luz quando alguém já acendeu primeiro, né? Então é mais fácil pra gente saber o que é ser cristão e sermos cristãos, porque Chico acendeu sua luz e veio nos iluminar e nos dar o exemplo dele. Assim como Paulo de Tarso, assim como Jesus, Alcione, Anália Franco e por aí vai. Então, essa ação da gente ter bom ânimo vai ser mais fácil, né? Se a gente começar nessa jornada de construir virtudes, nessa nossa jornada de tentar acender essa candeia mesmo, sabendo que a gente vai estar ajudando outras pessoas e vai estar fazendo esse trabalho íntimo nosso. E aí esse bom ânimo vai ser uma marca, pelo menos eu acho, vai ser a marca do cristão no mundo, que é aquele que vai estar nas situações mais adversas, vai saber respirar fundo e saber a sua real dimensão. Saber que somos seres o quê? Imortais. E hoje em dia é muito difícil ter bom ânimo, né, gente? Os jovens vão poder dizer sim, mas é muito mais difícil porque a gente tá num período que os espíritos vão chamar de quê? Transição planetária. Na segunda parte de Obras Póstumas, capítulo 27, tem um texto chamado Regeneração da Humanidade, em que um espírito tinha dado ali uma comunicação para Kardec, numa reunião que eles estavam ali. Se quiserem, eu tenho até aqui, em algum olhar aqui, encontrei. Mas se quiserem ver, é muito importante, é um texto longo, inclusive, mas que está em Obras Póstumas, capítulo 27, de fato. E ele vai falar, meio que alertar, por isso que o tom seria de alerta, né? Que Jesus alertou na última ceia, alertou também do sermão profético, quem quiser dar uma olhada. É um sermão em que Jesus é conhecido para falar de simbolismos e alertar para os tempos que viriam. E aí, nessa regeneração da humanidade aqui, Kardec vai falar exatamente do que a gente está falando, esse espírito que vai dar esse comunicado. E aí vai falar sobre como nesses tempos as taxas de suicídio cresceriam até entre as crianças, que é o que a gente vê. Fala de doenças, fala de loucura, tem vários... Ele fala em várias questões, fala assim, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão com proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. E aí ele vai dizer, olha, são esses... Desculpa vir para um tema mais difícil aqui, né? Mas para a gente entender a importância e a dificuldade do bom ânimo que a gente precisa hoje em dia. Eu só vai pegar uns trechinhos aqui dele. E aí ele vai dizer, já vai ter dito aí nesse texto várias coisas ruins que teriam nesses tempos. E aí ele vai dizer assim, olha, são esses os tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza, né? Sem que as leis da natureza não sejam violadas, por assim dizer. Mas é aí que vem um ponto bom.
Que ele vai dizer, olha, da mesma forma que tem esses sinais, essas dificuldades que permeiam esse novo tempo, a gente tem guerras, a gente tem fome, crise migratória, aquecimento climático, a gente pode procurar aí assuntos. Mas também tem muitos pontos bons. A gente nunca pôde ver mais perto, né, vislumbrar e tocar aí os novos tempos que estão para vir, que estão por vir, que estão chegando, que estão aqui já, né? Que aí a história nos mostra também. E ele vai falar assim: através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despuntando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo. E é fato, a gente tem evoluído mais do que nunca. Se a gente olhar na história e para cá, a fraternidade nunca esteve tão em voga, né? Cooperação, enfim. E a fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização, os preconceitos de raça e de seitas que causaram derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. E aí ele vai falar o fanatismo, a intolerância, enfim, quando a gente olha, porque é mais fácil hoje em dia a gente ver o negativo do que o positivo, mas quando a gente olha de fato, a gente vê que tá melhorando sim. Eu sei que é muito difícil às vezes ver no noticiário e tudo, mas a gente nunca pôde ver tanta fraternidade, né? Acordos de cooperação entre países, reuniões internacionais que antes não aconteciam, organizações não governamentais, crise de imigração, mas com pessoas que estão sabendo dar acolhimento. Enfim, são tempos mais de paz do que de guerra. E isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista externo, mas enquanto espíritos, o quanto não acontece muito no superlativo em relação a isso. Porque para que tudo ocorra fora, algo tem que ter aflorado no espírito dos povos. Então, é como ele diz aí, que olha, a gente já está vendo esses novos tempos. E ele vai falar várias outras questões positivas, que ele vai dizer assim, olha, o mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. E nota-se que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da conformidade, que predispõe à confraternização. E ele vai dizer, aí também a gente tem o sinal dos tempos. Enquanto que os outros são os das agonias do passado, essas coisas ruins que a gente ainda vê, estes últimos são os primeiros que ele vai chamar aí de vagidos da criança que nasce, esses precursores da aurora. Porque é algo que Jesus até fala, uma analogia que Jesus também usa e que esse espírito usa aqui em Obras Póstumas, que é como se fossem as dores do parto, né? Um parto dói muito. O sofrimento que a mulher passa ali dói, tá ali, é o choro, é tudo, mas no final sempre tem uma nova criança, né? Sempre tem um novo nascimento. E é o que eles comparam aqui, os tempos que a gente está. Parece muito difícil, parece que nada tá bom, mas é porque tá vindo aí esses momentos de dores para que venha esse novo amanhecer. E aí ele vai falar, espíritas, o futuro é vosso de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que se possa embaraçar os desígnios da providência. Ele vai... Enfim, esse último trecho aqui é quando ele vai dar, de fato, um conforto para a gente, um convite, um bom ânimo, e vai falar com nós, né? Com os espíritas. E é muito importante falar desse texto, porque mostra pra gente... Mano, tá aí para mostrar que o meu tempo está acabando. Mas para mostrar pra gente que parece que a gente tá num tempo mais difícil, mas é só o sinal de que as coisas estão melhorando. E se isso não der, gente, um bom ânimo pra gente, o que é que vai dar?
porque é como Jesus fala nessa última ceia, né? A gente já tá com 30 minutos, fala tanta coisa, mas espero que esteja dando para pegar. É porque é como Jesus fala nessa última ceia, né? Olha, vocês vão ser perseguidos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vão ser séculos disso que a gente viu acontecer na história da humanidade. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é o que tem esse texto, tenham bom ânimo, esse de Kardec. Porque esse é o nascer de algo muito melhor. E por que Jesus pode dizer pra gente que ele venceu o mundo? É porque vocês podem dizer, ué, ele foi crucificado. As últimas falas dele aí, antes de ser crucificado. Mas Jesus, quando ele fala em vencer o mundo, ele fala não é de vencer no mundo, né? Vencer no mundo da materialidade, do que a gente vê que parece que é ter poder, ter dinheiro, mas vencer o mundo que ele nos convida, que é vencer o mundo em nós mesmos, vencer nossas más tendências, vencer tudo isso que a gente tem lutado há séculos e nossos espíritos, né? Tirar esse joio e ser só o trigo. Então, é esse convite que ele faz. E essa nossa luta para ter bom ânimo, para não nos deixarmos levar, né? Pela... Ficarmos abatidos mesmo, desanimados, porque uma coisa que André Luiz até fala, né? Porque mina as forças da alma. Então, é sempre estarmos tentando nos fortalecer e voltar aí ao eixo. E aí, como o evangelho ajuda a gente nisso, né? Quando o evangelho no lar, a prece, nesses momentos de maior dificuldade, e permanecermos firmes. Porque mesmo se a gente estiver ficando muito triste, saber que estamos fadados só a única coisa na criação divina, e é a perfeição. E perfeição vem com alegria, né? Vem com essa felicidade do espírito de quem está aí seguindo as leis divinas. Então, vamos levantar essa bandeira, que é do espiritismo, do cristianismo, que é essa alma resignada, com certeza no futuro, e essa certeza no futuro nos dá alegria, nos dá ânimo, nos dá esperança. E aí as pessoas vão poder ler na gente isso, vão poder ler na gente que, de fato, essa mensagem é verdadeira, porque a gente está vivendo com dor, com desafio, caindo, levantando, mas resignados, com fé, com esse entendimento e confiando a Deus, né? O que a gente não consegue, a gente entrega a Deus. Então, espero que ajude também aí. Obrigada. Obrigada, Isabela. É uma fala muito importante nesse mês de setembro, né? Que a gente tem esse marco, né? De combate, né? Sobre prevenção contra o suicídio. E como bom ânimo é exatamente essa ferramenta que a gente tem, né? De fé, de esperança em dias melhores, que não estamos sozinhos. Você que está aí acompanhando a palestra com a gente, que tem alguém, ou você mesmo, está precisando de ajuda, fala com alguém, busca ajuda, busca alguém por perto. Não sofre sozinho. Saiba que a dor, ela pode ser amenizada. E um dos primeiros caminhos é pedir ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, saiba que você não está sozinho. Então, uma fala muito bonita, uma fala de muito aprendizado que Isabela trouxe aqui para a gente. E a gente aqui do Consolador agradece imensamente, Isabela, você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco. E aí a gente aproveita, né, já apresenta as nossas atividades, que a gente ainda tem atividades online acontecendo. Às terças-feiras, das 19h30 às 21h, a gente tem o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E a gente tem na sexta-feira o estudo do Evangelho, o ESA, também das 19h30 às 21h. E nas atividades presenciais, né, a gente tem o ESD, todos os domingos, das 15 às 16h30, acontecendo lá no nosso centro, no Geisel, no Consolador. E das 17 às 18 acontecem as nossas palestras presenciais. Nesse mesmo horário, acontece a evangelização infanto-juvenil e também o nosso atendimento fraterno.
das 17 às 18. Então, estejam todos e todas convidados, serão muito bem-vindos e a gente sempre fica muito feliz. E para a gente encerrar aqui essa fala tão bacana, a gente vai fazer a nossa prece, encerrando mais essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, pedindo ao Mestre Jesus que nos fortaleça, nos ilumine, nos guie. Nos dê, Senhor, o bom ânimo, a fé e a esperança, que dias melhores já estão a caminho. Gratidão por mais esse dia, que Jesus nos guarde, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, boa noite, até mais. Um grande abraço.